Shalom de Deus. Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. Nós vamos refletir rapidamente. João 10 é um texto muito conhecido e João, assim, vem falar, ele escreve sobre o bom pastor. E todos nós, na nossa vida, nos nossos conflitos, em diversas áreas da nossa vida, nós precisamos ter a convivência, a intimidade, o relacionamento com o nosso bom pastor, que é Cristo. Porque Jesus, ele é o nosso bom pastor. E aqui em João 10 fala assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e o seguem, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Eu acho interessante, eu gostaria assim, de refletir um pouquinho e me deter sobre essa questão que fala de seguir a voz do nosso pastor. E aqui o texto fala que as ovelhas, elas não seguem a voz do estranho, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Lamentavelmente, nós vivemos num tempo que às vezes a gente não reconhece a voz do nosso pastor. E às vezes muitas pessoas seguem a voz dos estranhos. E a gente percebe uma clareza muito grande que muitas pessoas seguem vozes, as vozes estranhas, que não é o verdadeiro pastor. E elas vão um abismo após o outro e cada vez mais sem entender o que realmente está acontecendo. E dentro desse contexto de conhecer, a gente vai destacar 3 pontos que eles estão dentro da questão do conhecimento. A primeira coisa para eu conhecer alguém é conviver com ela, é eu me relacionar com essa pessoa. E quando a gente fala do nosso bom pastor, que é Cristo, não é diferente. Nós não vamos conseguir destacar a voz do nosso bom pastor no meio de muitas vozes se nós não tivermos uma vida de intimidade com ele. Se nós não tivermos uma vida próxima a ele, se nós não tivermos unidos a ele de uma forma cotidiana, no dia a dia, comum, como você quiser colocar. Então a gente precisa entender que a convivência, ela vai estreitar os laços. A convivência, ela vai estabelecer os vínculos. A convivência vai gerar em nós e vai deixar marcas em nós, vai provocar impressões em nós. E alguns estudos até apontam que a convivência muito próxima faz com que a pessoa fique parecido umas com as outras. E até a gente realmente consegue falar igual a pessoa. Você pode perceber, você está próximo de uma pessoa, você vai começar a adquirir alguns jeitos, alguns comportamentos, algumas falas dessa pessoa. E com Jesus não é diferente. E é por isso que nós precisamos, com vontade ou sem vontade, estar próximo, em oração, na palavra, buscando. Porque se nós formos esperar a vontade, a gente não faz. Se nós formos esperar a vontade, a gente não vai. Se nós formos esperar a vontade, a gente não lê a palavra. Se nós formos esperar a vontade, a gente não ora.
Porque a gente tem que ter uma clareza na nossa mente que a vontade, muitas vezes, ela milita contra aquilo que nós devemos fazer. Se a gente for esperar a vontade para se exercitar, a gente não vai. Se a gente for esperar a vontade para arrumar a casa, a gente não arruma. Se a gente for esperar a vontade para fazer uma dieta, a gente não faz. Se a gente for esperar a vontade para cuidar de nós, a gente às vezes não faz. Porque a gente não pode viver uma vida condicionada à vontade. Porque a gente faz aquilo que precisa ser feito. Tem até uma frasezinha que é clichê, mas eu vou usar aqui nesse momento, que é: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. E é uma verdade. A criança, ela pode até fazer aquilo que ela quer, ela está no momento dela. E mesmo assim, quando ela é supervisionada e educada por um adulto, nem sempre ela vai poder fazer o que ela quer. Mas quando a gente traz isso para a vida adulta, afunila mais. Porque a gente não vai mais viver segundo aquilo que a gente quer fazer. A gente vai ter que fazer mesmo sem querer. Então a gente faz aquilo que a gente precisa e tudo bem. Bem-vindo à vida adulta. E aí quando a gente fala de convivência, a convivência ela revela do outro. A convivência faz com que eu aprenda a lidar com o outro. A convivência ela revela quem o outro é. Mas a convivência ela também revela quem eu sou. E principalmente revela quem eu sou. Então quando nós convivemos com Jesus, a gente vai descobrir quem ele é. A gente vai descobrir o amor dele por nós. A gente vai adentrar nas intimidades do nosso Senhor e vai ficar ali próximo. E quanto mais nós estamos próximos, mais vontade de estar próximo a ele nós vamos ter. Porque ele é lindo. Jesus é lindo. E a gente quer cada vez mais ficar junto dele. Próximo a ele, no colo, nos braços, na proteção e na segurança dele. Só que essa troca de intimidades, essa troca no relacionamento, essa troca na convivência, vai revelar também quem eu sou. Eu já até falei isso em algum momento, mas a gente quer falar exatamente sobre essa revelação de quem nós somos. Quando a gente se aproxima do Senhor, também vai ser revelado quem nós somos e o que nós temos. E muitas vezes o que nós temos não é bom, porque nós não somos bons. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Por muito tempo, às vezes, a gente viveu num tempo que a gente querendo ser bom, né? Eu quero tanto ser boazinha, ser boazinha. Não, você não é boazinha. Bom é o Senhor. Você assim como eu, nós todos estamos num processo de construção, de transformação. E a gente vai entendendo isso no processo e de acordo com o que a gente vai entendendo, a gente vai percebendo que se precisar desconstruir, a gente desconstrói. Se precisar reconstruir, a gente reconstrói. Se precisar dar um passo atrás, a gente dá um passo atrás. Se precisar seguir adiante, a gente segue adiante. Se precisar refazer, a gente refaz. Porque a obra da construção é exatamente essa. Ver aquilo que ficou bacana, que ficou bom, que ficou aprumado. Se não está aprumado, desfaz e refaz de novo para que tenha um nivelamento, para que tenha uma estrutura que verdadeiramente possa ser firme. Estruturas firmes são construídas em Jesus. E aqui quando a gente olha para isso, para Jesus, e essa intimidade relacional que nós temos com ele vai gerar confiança. E essa confiança vai ajudar a gente a fazer a entrega que nós precisamos fazer. E essa entrega vai mostrando cada vez mais que nós estamos no caminho certo. E aí automaticamente isso vai fazendo o quê? Com que a gente confie mais, com que a gente se entregue mais, com que a gente viva mais, com que a gente tenha mais sede e mais vontade de estar na presença do Senhor. E diz assim,
Elas seguem porque reconhecem a sua voz. Então, minha irmã, se você ainda está confusa, se você não está reconhecendo a voz do seu bom pastor, se você ainda está seguindo vozes que não são a voz do nosso eterno e bom pastor, se aproxime do Senhor. Se aproxime do Senhor em oração, se aproxime do Senhor na palavra, se achegue ao Senhor, entre na intimidade do Senhor, entre no seu lugar secreto com o nosso Deus, porque Ele tem muita coisa para trocar nessa intimidade relacional para trocar com nós. E com certeza, o beneficiado sempre seremos nós, porque nós não temos nada para dar para Ele. O benefício sempre será nosso. Nós sempre iremos ganhar. Eu nunca vi alguém se chegar a Cristo verdadeiramente e não receber nada. Eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de estrutura humana. Eu estou falando do desenvolvimento da mente. Eu estou falando de cura da nossa alma. Eu estou falando de libertação. Eu nunca vi alguém se chegar ao Senhor verdadeiramente não ter a sua vida transformada. Eu nunca vi. Então, se você teve, se você viu, eu não sei, mas eu não consigo acreditar. Algo aconteceu nesse processo, porque quando verdadeiramente nós nos entregamos, quando verdadeiramente o Senhor tem o controle da nossa vida, quando verdadeiramente nós estamos aliançados, nós estamos na presença, nós estamos entregando a Ele, nós estamos nos relacionando com Ele, eu posso afirmar que é impossível que nós permaneçamos da mesma forma como nós entramos na presença dEle. Com certeza nós entramos na presença dEle de um jeito, mas nós nunca sairemos do mesmo jeito. Estar com Jesus, se relacionar com Jesus é um caminho de ida, porque você nunca mais vai voltar a mesma pessoa, você nunca mais vai voltar a ser quem era, porque nós entendemos e nós nos achegamos e nós nos entregamos e nós vamos a cada dia mais receber dele, bebendo da fonte eterna, da água da vida, comendo do pão do céu, do maná que é descido do céu todos os dias. É impossível que a gente volte a ser como nós éramos, porque cada dia nós temos a nossa vida transformada nele, porque é por ele e para ele que são todas as coisas. Que você tenha uma excelente semana, que você receba de Deus assim coisas lindas, que a sua semana seja extremamente abençoada e que nesta semana Deus te surpreenda. Que Deus abençoe tua vida, a tua casa. Fica na Shalom do Senhor.